No desenvolvimento web, um assunto importantíssimo é a performance, tá? Então imagina o seguinte cenário, a gente tem o nosso usuário ele vai acessar o nosso front-end, que por sua vez vai acessar o servidor, trazer as informações aqui, os scripts necessários, e vai retornar aqui para o nosso usuário aqui, né, no browser dele, para ele conseguir começar a renderização aqui e começar a disparar as requisições HTTP, para trazer as informações e etc. Só que, à medida que a nossa aplicação ela cresce, esse retorno aqui inicial, né, esse bundle inicial aqui, ele vai ficando cada vez maior. E isso vai gerando um tempo maior de load e uma experiência pior para o usuário, tá? Hoje a gente vai entender como que a gente pode resolver esse problema, tá? Eu vou fazer o conceito aqui primeiro, daqui a pouco a gente vai pro código para ver como é que a gente consegue fazer isso utilizando o React e o Next, beleza? É muito, muito massa. Bom, basicamente aqui nesse caso, né, a gente precisa entender dois conceitos, tá? O primeiro é o Code Splitting. O que é isso? O Code Splitting é uma feature, tá? Onde a gente aplica aquele conceito muito importante na computação, que é dividir para conquistar, tá? Então, você vai ver isso muito em várias áreas da computação, tá? Desde algoritmos, como, por exemplo, o Merge Sort, onde a gente vai dividir, né, arrays ali em pedaços cada vez menores, né, às vezes de forma recursiva, etc. Para a gente conseguir resolver um problema complexo, grande, a gente quebra ele em problemas menores, que são mais gerenciáveis, e a gente vai resolvendo esses problemas menores, e depois, por fim, a gente consegue solucionar aquele problema inicial que era grande e complexo, tá? Então, isso é aplicado em várias camadas ali da computação, tá? Vai desde algoritmo até, por exemplo, o React com os componentes. Quando a gente cria um componente, basicamente é isso. A gente tem uma aplicação ali que ela é complexa, ela é composta por vários pedaços aqui, né, que são complexos, se você fosse fazer de uma vez só. Então, a gente cria componentes menores, que são mais reutilizáveis, são mais testáveis, são mais, a manutenção é mais fácil. E a gente consegue compor, né, a nossa interface que é complexa, no final, a gente consegue compor ela por blocos menores que são mais simples, tá? Code Splitting. Quem é responsável por fazer esse Code Splitting? Bundlers, como o Webpack, tem o Browser Refi, se não me engano é assim que se pronuncia, tá? Mas o mais comum aqui é o Webpack, tá? A gente já vai entender e vai fazer isso na prática já. E um segundo ponto aqui importantíssimo, que é além do Code Splitting, é o Lazy Load, que é o quê? Lazy Load é, basicamente pelo próprio nome já diz, né? Esse carregamento preguiçoso. Então a gente deixa para a última hora, né? Então, exemplo. Imagina que você está aqui na tela de login, né? O usuário está aqui na tela de login. Faz sentido eu já ter carregado um modal que está lá na tela de produtos, que nem é a tela inicial da minha aplicação quando o usuário está logado? Não, certo? Talvez o usuário, quando ele logar aqui, ele vai ser redirecionado lá para a tela de dashboard, por exemplo, né? Vamos supor que seja a tela inicial. E aí, a partir do dashboard, ele nem entre na tela de produtos e se entrar, nem entre no modal de produtos. Então, imagina que a gente tem uma segunda tela aqui. E nessa tela de produtos aqui, a gente tem outros componentes, etc, né? E vamos supor que a gente tenha um modal aqui, né? E aí vai ter que abrir, por exemplo, para você adicionar um modal, alguma coisa assim. E esse modal, por sua vez, é um outro componente, certo? Só que tem necessidade de eu já ter esse modal aqui carregado quando o usuário ele estiver ainda na página de login? Ou mesmo que ele está aqui na página de produtos, faz sentido? Não. Por quê? Quanto menor esses arquivos aqui que a gente tiver de carregamento inicial da página, mais rápido é o download e mais responsiva a nossa aplicação ela fica, certo? Então, nesse caso aqui, como não é o core dessa página, a gente pode deixar o carregamento de forma tardia, tá? Utilizando o lazy load. Então, a gente pode fazer o carregamento aqui somente quando o usuário ele solicitar. Então, quando ele clicar em abrir, a gente vai abrir o modal com o spinner, por exemplo, até ele fazer o download desse script do JavaScript ali para poder montar esse componente em tela. E daí, uma vez que ele já trouxe, aí as próximas vezes ele não vai fazer esse download de novo, né? Porque já vai estar carregado e aí fica mais rápido, certo? Esse load ele vai ver só na primeira vez. Isso é chamado o lazy load. A gente deixa o carregamento ali para a última hora, tá? Então a gente adia a inicialização dele. Isso traz mais eficiência, isso é melhor, né? Aumenta ali o gerenciamento de memória, né? Então a gente só vai fazer isso de forma sob demanda, então somente quando necessário, né?
E a gente pode utilizar isso aqui junto com a Suspense também, né, do React, utilizando o React Lazy Load ali. Então, a gente vai ver, né, um pouco disso aqui agora na prática, beleza? Já deixei um exemplo preparado aqui, né, para a gente entender o que a gente pode fazer para conseguir tirar proveito desse lazy loading do code splitting, né? Code splitting, nesse caso do Next, ele já é feito de forma automática, tá? Através do Webpack, tá? Porém, o lazy load a gente consegue utilizar essa função dynamic, tá? Ou se você estiver utilizando o React, dá para utilizar a lazy, né? React.lazy, tá? Também funciona. E aí, a gente pode fazer o seguinte, tá? Essa dinâmica aqui do Next, ele utiliza o React Lazy, vou até colocar como comentário aqui, React.lazy, mais a Suspense, tá? Isso aqui é bem interessante, por quê? Então, a gente precisa utilizar, ó, já salvei, ele já começou ali, ó. Massa, né? E aí, ó, a gente consegue fazer o seguinte, a gente vai importar como se fosse uma constante mesmo nesse caso aqui, tá? Nosso componente, em vez de ser um import padrão, né? Aquele import assim. Então, a gente vai fazer o import dessa forma. E aí, a gente precisa fazer o seguinte. O primeiro parâmetro aqui é uma função, né? Você passa um arrow function, passa o import e o path, né? Do seu componente. E daí, como nesse caso eu prefiro, né? Utilizar os named exports, seria assim, ó. Tipo, não tô exportando como default isso daqui, tô exportando nomeado como users. Então, aí você precisa fazer dessa forma, tá? Então, isso aqui vai retornar uma promise, né? Então, quando isso aqui retornar, você pega o módulo ponto, o nome do módulo, né? Então, se você vir aqui, ó, e o TypeScript te ajuda nessa hora, né? Então, users. Fechou? E aí, como segundo parâmetro, a gente pode passar algumas opções aqui, né? Para essa forma de carregamento. O primeiro é a suspense, igual eu falei. Então, a gente passa esse load aqui e consegue passar um componente, né? Um spinner, alguma coisa assim. E aqui ele vai fazer o combo, né? React Lazy mais React Suspense API, certo? E aí, aqui você pode passar mais outros parâmetros, aqui no caso do Next, tá? Então, você pode vir aqui e você vai ver que ele tem outras coisas. Esse SSR aqui é interessante, porque você pode setar isso aqui como falso, tá? Então, para fazer importação, por exemplo, de libs que dependem de algumas features ali do próprio browser, como, por exemplo, a window, né? O objeto window. Enfim, você consegue desabilitar isso daqui, então ele não vai ter o SSR, né, desse import, e aí ele vai funcionar como se fosse apenas um componente comum, né, que vai ser apenas renderizado ali no browser, certo? E aí, a mesma coisa que eu fiz aqui com posts, tá? E esses componentes são bem simples, então eu tô só simulando aqui, né, forçando um tempo diferente. Isso aqui dá 3 segundos, o do user está 1 segundo. Aí eu vou te mostrar o do users. E aí, batendo esse endpoint posts aqui. E aí, fazendo um map, né? E a mesma coisa lá com o users, tá? Users, só que aqui um load aqui de 1 segundo, né? Um wait, na verdade. Vou salvar aqui. E aí, o interessante vai vir aqui agora. Eu vou abrir a minha aba de network, né? Eu vou atualizar minha página. E a gente vai ver um negócio bem interessante, tá? Quando a gente não tem o code splitting, né, dessa forma aqui, na verdade o lazy load, né, dessa forma, a gente não vai ter esses dois arquivos aqui, ó. Esses arquivos aqui são basicamente o primeiro, ó. Vou passar o mouse aqui por cima para você ver o nome, ó. Ele é o components users testx. Então, aqui é um bloco, né, é um bundle diferente, à parte, só pro meu componente users. E o mesmo aqui para baixo para o componente posts, tá? Olha lá, posts, tstx. Interessante, né? Então você consegue separar esses componentes, por exemplo, da sua página ali, que não são aqueles componentes principais. E assim você diminui muito o tempo de carregamento ali e, por consequência, a experiência do usuário final, beleza? Então, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Deixa seu like, seu joinha, compartilha esse vídeo se você puder, tá? Isso ajuda demais o canal. E se você quiser aprender mais sobre Next, né? Tem um curso aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.